Capítulo 31. Caaden. Depois de 4 dias na estrada, cheguei à conclusão de que os deuses estavam contra mim. Talvez sempre estiveram. Não tive a sorte de o governador vir até meu caminho, meio bêbado e atrasado. O bordel na última cidade não tinha tido o prazer de sua visita ainda, e aquela era uma parada que ele nunca perderia. Ele ainda estava em algum lugar na estrada daqui até lá, ou não tinha saído ainda. Maldito governador Tierney. Eu iria torcer seu pescoço quando o alcançasse. A menos que alguma outra pessoa já tivesse feito esse trabalho por mim. O tempo estava um infortúnio, com ventos frios durante o dia e chuva gelada durante a noite. Os homens que viajavam comigo estavam rabugentos. O inverno estava chegando mais cedo. Mas não eram os ventos gélidos que me deixavam ferido. Fora minha última noite com Lia. Eu nunca havia contado a ninguém qual era o nome da minha mãe, nem mesmo ao comisar. Catharine. Era como se eu a tivesse erguido dos mortos. Eu a tinha visto de novo, ouvirá sua voz novamente, enquanto contava a Lia sobre ela. Quando eu disse o nome dela em voz alta, alguma coisa foi rasgada dentro de mim, mas então eu não conseguia mais parar de contar coisas a Lia, lembrando-me do quanto minha mãe havia me amado, a única pessoa que já havia um dia me amado. Isso não era uma coisa que eu havia desejado partilhar com Lia, mas, no escuro, uma vez que eu havia dito o nome dela, tudo tinha jorrado para fora, até a cor de seus olhos. E dos olhos do meu pai. Aquela recordação me fez parar. Eu não havia revelado tudo a Lia. Lia. Como um sussurro no vento. A princípio eu tinha pensado que isso era tudo, vento e longas horas cavalgando sozinho. Quando Lia havia me dito pela primeira vez seu nome na taverna, esse nome me fizera lembrar do silêncio que ouvi enquanto cavalgava e cruzava a savana. Lia, pelos cânions no deserto, Lia, o grito de um lobo ao longe. Lia, seduzindo e abrindo caminho para dentro do meu coração antes mesmo de eu ter sequer colocado os olhos nela. E então, Lia, enquanto eu estava em pé, acima dela, na escuridão de seu quarto, com a faca na mão. Era um sussurro que eu por fim não conseguia ignorar, embora tivesse conseguido abafá-lo de minha vida a partir do momento em que conheci o comisar. Apenas dor havia sido trazida a mim pelo saber. Eu havia usado o dom da mesma forma como Lia o fizera. Eu havia dito à dama da mansão que ela sofreria uma morte lenta e horrível, embora nada tivesse visto do gênero. Eu tinha 8 anos de idade e estava enraivecido porque era minha própria mãe que estava morrendo e não aquela mãe mesquinha dos meus meios-irmãos, uma mulher que nunca havia me mostrado qualquer bondade. Foi então que veio a minha primeira surra. Foi nas mãos do meu pai, e não dos mendigos. Estes apenas deixaram cicatrizes em cima daquelas que ele já tinha embrenhado a fundo. Quem era ele, Caaden? Eu nunca haveria de dizer o nome dele, nem mesmo a Lia, mas seria o meu nome nos lábios dele enquanto ele jazia, morrendo. Meu nome seria aquele que ele proferiria enquanto ofegava, em sua última respiração, sabendo que havia sido traído por seu próprio filho. Era um pensamento que havia me aquecido durante anos. Nossos planos. Aquele instante sempre estivera implícito neles. Nós demos a volta na passagem e tínhamos começado a fazer nossa descida vale adentro quando os vimos vindo na nossa direção. Parei com nossa procissão até que tive certeza de quem eram eles. Soltei um suspiro e fiz um sinal para que seguíssemos em frente novamente, para irmos ao encontro deles. Nós nunca devemos deixar de ficar alertas. Mas o governador de Arleston tinha deixado isso acontecer. Não haveria qualquer pescoço a ser torcido. Ele estava morto. O esquadrão de homens que vinham na nossa direção estava com os estandartes de Arleston, e o homem que os liderava tinha que ser o novo governador. Um homem robusto, mas não jovem como os desafiantes costumam ser. Eu não estava nem aí para isso. Ele seguia na direção certa, sabendo de seu dever, e isso era tudo o que importava. Eu poderia retornar ao Sanctum agora. Poderia voltar para casa, para Lia. O último governador perdido tinha sido encontrado.